Quem achou 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17 apenas, apesar de que eu lerei alguns versículos além desse, nosso tempo ficou curto, então nós vamos... Quem encontrou o versículo 17 também? Então vamos ler. Preste atenção na palavra de Deus. É um costume nós ficarmos de pé quando vamos ler essa palavra na pregação. Não é lei bíblica, mas é um bom costume. Diz assim: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Assente glorificando o nome do Senhor. Esse negócio está apertando meu pescoço. Eu estou engordando só no pescoço, irmão. Eu vou folgar a camisa aqui. Vocês me permitem folgar a gravata aqui, porque está apertando esse gogozinho. Já é difícil pregar, já é difícil falar, com a garganta apertada, pior fica. O que foi que nós lemos? E Paulo, como um dos pregadores da época, diz: porque nós não somos como muitos falsificadores, diga comigo, falsificadores, da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Ok. Pregadores ou negociantes? Tema da mensagem. A palavra que Paulo aplica aqui no grego é kapeleuo. E ele está dizendo assim: nós não somos como muitos que falsificam, que adulteram a palavra. Essa palavra era aplicada àqueles que fabricavam vinho e diluíam o vinho e vendiam o vinho falsificado. Essa palavra é utilizada para os fabricantes de vinho, que quando fabricavam, diluíam o vinho, colocando ali água, para assim falsificar o vinho. Paulo está dizendo assim, então: nós não somos como muitos que enfraquecem, que adulteram a palavra, que a falsificam, como muitos, ele disse. E olha que naquela época, a palavra, mas antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Essa é uma palavra que serve para mim, para você que prega, para você que vai pregar e para você que gosta de ouvir a palavra de Deus. Todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus, nem todos gostam, mas todos precisamos. E Paulo está chamando a atenção e deixando bem claro que já haviam falsificadores da palavra. E o diabo trabalha de várias maneiras, irmãos. Várias maneiras o diabo trabalha, mas a principal delas é falsificando a palavra, diluindo, adulterando a palavra, para que ela perca o poder, para que ela perca a autoridade, o valor. Falsificar é uma coisa interessante. Se você analisar a palavra, e o dicionário mesmo fala que falsificar é fazer algo semelhante, algo que pareça. Você pode observar que quanto mais importante, quanto mais caro, quanto mais valoroso o produto, melhor a falsificação. Tudo que tem muito valor, quando é falsificado, falsifica-se com toda a delicadeza e com todo o talento possível, porque tem valor. E a ideia é que aquilo passe despercebido. E você pode ver que quando alguém, um expert, falsifica um documento, só um outro expert é que vai perceber que ele é falsificado. Um leigo não consegue identificar. Ah, esse passaporte aqui está bom, mas leva para um expert, ele com seus aparelhos vai dizer: não é, isso aqui não é original. Mas o leigo passa batido. Então a palavra de Deus é algo muito de suma importância, e a falsificação dela tem que ser bem feita.
de maneira sutil, quase imperceptível, para que os seus ouvintes acreditem no que ouvem. Algumas coisas são muito claras, mas outras não são perceptíveis. E só quem é praticante e estudante que verifica, que se preocupa com a palavra, preste atenção em mim, é que vai ver o problema. É por isso que existem os experts, quando vão experimentar o vinho, tem um cara que conhece, é bom de sabor, vê aí, é bom, é puro, é verdade, isso aqui é, pronto, é fino. Mas, se eu tomar, para mim vai ser qualquer, não faz diferença nenhuma. Com a palavra não é diferente, e a maioria das pessoas não se tornam experts em Bíblias, gostam de ouvir, mas não se preocupam com o verdadeiro teor. O que é que eu estou ouvindo? E Paulo afirma, opa, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus, pelo contrário, nós falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus, amém? Então a ideia de falsificar é buscar fraudar, enganar o que vai comprar, o que vai ouvir, o que vai experimentar, essa é a ideia. E a minha preocupação como pregador da palavra de Deus, como pastor, é exatamente essa. O que é que nós estamos ouvindo? Tanto aqui na igreja, como por outros lugares, outros meios que chegam até nós. O que é que nós temos escutado, o que é que nós estamos ouvindo? Pelos rádios, pelas TVs, pela internet, que é o meio que mais facilita hoje a comunicação. O que é que o nosso pastor tem pregado? O que é que você tem pregado? Segundo Timóteo 2,15, diz uma passagem muito conhecida, os obreiros utilizam muito, está escrito assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E a palavra manejar no grego aí é ortotomeu, que quer dizer cortar reto, cortar bem, esmiuçar, abrir, mas de forma precisa. Ortotomeu, apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra, que não tem do que se envergonhar. Já era comum, não era incomum naquela época as pessoas estarem desvirtuando a palavra de Deus, tirando o verdadeiro teor e mudando aquilo para enganar os ouvintes. E os tempos de hoje, pior ainda ficou, porque estamos vivendo uma época muito perigosa, não de agora, já faz algum tempo, e já se falava que os verdadeiros pregadores não seriam muito bem aceitos por muitos que ouvissem a palavra de Deus. E o grito aqui então é: pregadores ou negociantes que estão sobre o altar? Nós somos pregadores ou negociamos a palavra? A ideia do pregador negociante é ser agradável e enganar. Aquele que engana sem intenção, porque está querendo chamar a atenção para ele e não para Cristo, chamar a atenção para ele e não para a verdade. Mas aquele que prega com o intuito de enganar os ouvintes, levando-os à perdição, tirá-los do caminho verdadeiro e conduzi-los para a desgraça e não para a graça. Paulo escreve a ele e diz então: opa, eu não sou como os pregadores aí, que andam pregando, falsificando a palavra. Não, nós pregamos Cristo com sinceridade, em verdade, com pureza, e não para enganar ninguém. Se nós entendemos que falsificar tem a intenção, o objetivo é enganar, é fazer algo que se assemelhe, que se pareça, deixa eu bater papo em casa, algo que se pareça, então não é fácil perceber muitas vezes o engano. Só quem estuda, só quem
pratica a palavra, que com facilidade percebe: opa, isso aí tem engano, opa, estão me enganando com isso aí. Se não, vão comendo, como dizem por aí, gato por lebre. E há uma preocupação, e nesses dias eu tenho escutado algumas coisas por aí, nós vamos estar falando disso. Deus disse que o povo dele gostava de ouvir mentiras desde aquela época passada. O seu profeta escreve em Jeremias 5,31 assim: os profetas, ou seja, os nabis, não falam a verdade, e apoiado por eles, os sacerdotes dominam o povo, e o meu povo gosta disso. O povo o quê? O pessoal gostava de ouvir mentiras, de coisas que agradavam os ouvidos, de coisas que coçavam, que tinham um sabor doce e suave aos ouvidos. Não vai ter problema, está tudo bem, é tempo de paz, Deus não vai pesar a mão, está tudo legal, está tudo bacana. Façam o que estão fazendo, não mudem, sigam assim. O povo gostava de ouvir o profeta falar isso, gostavam de ouvir mentiras. E aí ele pergunta: porém, o que é que eles vão fazer quando essa situação chegar no final? Como é que eles vão fazer? O que vai acontecer no final? Porque tem mentiras que são agradáveis, e como é bom ouvir uma mentirinha de vez em quando. Vai tudo bem, está tudo bem, não tem problema, siga assim. Se o médico não tivesse diagnosticado o problema da irmã Rosângela, talvez ela tivesse morrido. Ela não podia diagnosticá-lo. Talvez um amigo falou: não, está tudo bem, toma um xaropinho aqui e passa. Só um expert poderia perceber. Ela não é experta nisso. Mas o médico falou: opa, bronquite, minha filha, te cuida, porque isso vira uma coisa pior, e a outra coisa pior vai te matar. A palavra é a mesma coisa. Se não for um expert, vai passar batido, vai comer e vai morrer sem perceber. Por isso Deus levantou homens e mulheres capacitados pelo Espírito Santo, com o dom da capacitação que vem de Deus, para com instrução alimentar o seu povo a perceber não só o bem que ele está falando, mas a diagnosticar os falsificadores. Não é só ensinar, mas dizer também: fique esperto. Não é só comer o que eu dou, mas aprenda a diagnosticar. Espera aí, o que é que estão me ensinando lá? Eu já falei, de repente o teu pastor desvia sem perceber e continua a distorcer as escrituras. Se você não for bem informado, vai continuar comendo o que o pastor te dá. Mas se você estiver instruído na palavra, vai dizer: opa, alguma coisa está errada com o meu pastor aí. Ele me ensinou como é que eu diagnostico aí o caso. Então, vamos ficar esperto. Quem está entendendo, diga amém. Deus fala como se deve anunciar a sua palavra. Jeremias 23, 28 diz assim: o profeta que teve um sonho, Jeremias 23, 28, devia contá-lo como um simples sonho, e não: Deus falou, Deus mandou. Não, um sonho é um sonho, conte como um sonho. Mas o profeta que ouviu a minha mensagem devia anunciá-la fielmente. A palavra fielmente aqui é meth, no hebraico, e quer dizer com firmeza, com fidelidade, com verdade. Teve um sonho? Conte um sonho. Não faz encrenca com isso, não. Mas quando você ouvir a minha mensagem, ou seja, pelo Espírito, ou eu ali aprendi, o Espírito falou comigo e vou anunciá-la, anuncia com firmeza, com fidelidade e com verdade, e não diluindo a sua palavra. A palavra de Deus é fogo e martelo, Jeremias 23, 29. O que a palavra de Deus é? O que a palavra de Deus é? Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? O fogo consome, o fogo dói se puser o dedo, o fogo aquece, protege, mas expulsa o mal.
Mas o fogo queima o pecado, destrói as impurezas. E o martelo tem um poder de bater e quebrar o coração de pedra duro e convertê-lo. E como o martelo do juiz, ele sentencia, pá! Determina, afirma, cumpre. A palavra de Deus não é algo de se brincar, de se diluir, de se falsificar e de se usar como nós queremos. É por isso que está escrito que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. A palavra de Deus é fogo e... Na época de Paulo já haviam falsos pregadores. Ele está dizendo aqui, olha o que ele diz em 2 Coríntios 11:13. Eu vou seguir continuando. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Espera aí. Tais obreiros ou tais apóstolos são obreiros fraudulentos. Eles transfiguram-se, eles se transformam, fazem parecer que são apóstolos de Cristo. Tais obreiros chegam ao ponto de que quem não sabe vai dizer, é apóstolo. E Paulo estava escrevendo, abre os olhos, porque só aparentam, mas não são. E no 14 ele diz, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Até Satanás se transforma em anjo bonito. Quem dirá os seus obreiros? Ele utiliza a palavra apóstolos, que é forte, enviado de Deus, mensageiro de Deus, representante de Deus. Essas pessoas se transformam nisso, e enganam os incautos. Olhe para cá, crente abençoado. Pregadores ou negociantes? Paulo diz, nós não somos falsificadores da palavra. Nós não somos como os fabricantes de vinho que colocam água nele para diluir, falsificando, adulterando o verdadeiro sabor, poder, os nutrientes. Aleluia. Estamos num tempo em que as pessoas procuram pregadores, irmãos, que preguem o que lhes agrada. E não começou agora não. 2 Timóteo 4, 1-6, Paulo escrevendo a Timóteo, ele dá um grito perto da sua morte, dentro da cadeia, na hora de morrer. Ele escreve para Timóteo, mas preocupado com a pregação. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, Timóteo, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas e exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre teu ministério. Timóteo, prega a palavra. Vai chegar um tempo que as pessoas não vão querer ouvir a verdade, mas eles vão sair procurando pregadores que preguem o que eles querem ouvir, segundo aquilo que o ouvido quer ouvir, e vão desviar-se das verdades e vão voltar às fábulas. Mas você, Timóteo, não entra nessa não. Segue firme seu ministério. Tem quase 2000 anos isso. Paulo já estava dizendo que ia chegar a época em que nós estamos dentro dela. Pregou o que eu não queria, vou buscar outro lugar para ouvir o que eu quero. Por que você está aqui? Não, porque o cara é do meu jeito, o pastor é do meu jeito. Não existe pastor do teu jeito. Ele tem que ser do jeito da palavra. O pregador tem que se assemelhar à palavra, e não ao seu jeito. Quem procura pastor do jeito dele vai encontrar aquele que é falsificador da palavra. Todo mundo aqui que vai falar que teve um bom pai, ele vai falar, o meu pai me confrontava. É ou não é? Meu pai não me dava o que eu queria, ele me dava o que eu precisava. Esse era o bom pai, que na hora a gente fica com raiva dele, mas quando cresce fala, bem papai dizia, bem mamãe falava comigo. Era duro na hora, ele me confrontava e me apertava e me puxava para cá. É este o tipo de homem ou de evangelho que nós precisamos. Não que me agrada, mas que agrada ao meu Criador.
Não uma palavra, um pastor que se adapte ao meu jeito, mas um que esteja adaptado na palavra, eu vou me adaptar ao jeito dele. Não falsificadores da palavra, e está cheio disso por aí. Você está pensando, não, eu também quero, coisa boa. Quantos filhos dizem, prefiro ficar na casa do vizinho, porque lá eu faço o que eu quero? Qual pai que não já passou por isso aí? Ah, mamãe, deixa eu ir para a casa do Lucas, porque fica lá um pouquinho, depois vai descobrir que lá ele fazia tudo que ele queria. O papai deixa lá os meninos fazer, e ele entrava no meio e fazia tudo. E aqui em casa é proibido isso, é proibido aquilo, então eu vou para lá. Prega a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes, com longanimidade e doutrina. Pois vai chegar o tempo que as pessoas não vão querer ouvir a verdade, mas tendo coceira nos ouvidos, desejos. Eu preciso encontrar um pregador que pregue aquilo que preenche o meu ser, que me ajuda, né? Mas a verdade de Deus, ela é como fogo, ela é como martelo. Tá, doeu, mas curou. E eu saí da igreja aborrecido, mas aquele remédio amargo me curou. Aleluia! O verdadeiro pregador procura ser aprovado por Deus e não pelas pessoas. Gálatas 1:10, Paulo diz assim, por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Vou repetir para você entender. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Ele mesmo responde, não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se eu estivesse, eu não seria servo de Deus. Pregador e pastor que quando maneja a palavra, ele quer agradar o ouvinte, ele não é servo de Jesus. Estou trazendo uma mensagem hoje para poder agradar a minha igreja, para agradar aquela mulher, para agradar aquele irmão, porque ele está com raiva, aborrecido ou triste. Não, o que é que Deus quer que pregue? Se a pessoa está triste, vai até ele, conversa com ela, abraça, pede perdão, dá um beijo. Mas a palavra, você não faz uso dela para isso, não. A palavra procura agradar o Senhor. O mensageiro ouve a voz do Senhor e anuncia. E a boa ovelha come a palavra, dando glórias a Deus e aleluia, irmão. Pode ter certeza disso. Só quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu faço isso só para poder fazer um teste e você ver se está ou se não está. Eu estou falando do maior apóstolo que pisou nessa terra para mim, no meu ver, depois de Jesus. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? A palavra que eu anuncio, a pregação que eu faço é para que as pessoas digam, Paulo, está aprovado no meu critério. Paulo, te comparei com... Então você, espera aí, não estou procurando isso, eu estou procurando agradar a meu Deus. O meu Jesus que morreu por mim. O que é que você está pregando? Quando você canta, ou quando você ministra sobre alguém, sobre a igreja, na frente, o que é que você está fazendo? É para agradar o teu Senhor? Não, porque não vão gostar de mim se eu cantar isso. Não, porque vão ficar aborrecidos comigo se eu cantar aquilo. Não, porque você é escravo de Deus, do Senhor Jesus. Foi Ele quem te comprou com sangue. Se por causa da sua mensagem, do seu cantar, jogarem pedra em você, que seja apedrejado, meu nego. E Paulo dizia, eu não sou eloquente, eu não sou um grande pregador não. Tem gente que prega melhor do que eu, fala melhor do que eu, é mais esperto do que eu. Eu não tenho essa eloquência que tem uns pregadores aí. Mas eu sou servo do Senhor. Eu anuncio a sua palavra, a sua vontade. Você pode dar glórias a Deus? Nós vamos chegar lá, onde talvez você está perguntando, onde é que o pastor está querendo chegar? Peraí, pastor, mas há como alguém pregar o evangelho errado, diferente, de forma enganosa? Não é tudo o mesmo evangelho?
Não é tudo a mesma palavra, não vão abrir o mesmo versículo, não vão pregar o mesmo versículo. Então todo mundo falando a verdade, é a mesma Bíblia. Escute. Gálatas 1,6 diz assim: estou muito admirado com vocês. Quem está falando é Paulo, aos Gálatas. Pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês o evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja maldito, anátema, amaldiçoado. Ele diz, mesmo um anjo, mesmo eu que sou o apóstolo que vocês respeitam, se eu anunciar outra coisa diferente daquela, me amaldiçoem, ou que eu seja maldito, melhor dizendo. Não aceitem esta palavra. Se descer mesmo um anjo, quanto mais um pregador disfarçado de apóstolo. Mas ele prega tão bem, ele é tão eloquente, ele é tão vitorioso e próspero na vida. Ele fala, o milagre até acontece, mesmo se um anjo. E acontece? Acontece. Pregam? Pregam. Deturpam? Deturpam. Uns entendem errado e outros entendem certo e fazem maldade para poder satisfazer os seus egos. Quem está me ouvindo? Tem muitas coisas por aí. Existem muitas palhaçadas. E eu não estou dizendo que eu sou o cara certão, não. Não penso que eu estou aqui me exaltando, não. Eu falo com autoridade, com veemência, porque creio no que estou falando. Eu não me considero melhor do que você nunca, mas eu confio no que eu estou fazendo. E quem confia no que está fazendo faz com veemência, com ímpeto e com segurança. Não é porque sou melhor do que ninguém, que tem gente aí que eu não tenho condições de me abaixando, tirar as sandálias dos pés deles. Eu digo isso com toda a verdade do meu coração. Tem gente que quando eu escuto pregando eu falo, uau! Caramba! Gente que canta que eu falo, Jesus, por que eu não tenho um vozeirão deste? E como é que isso deu tanta sabedoria ao fulano para falarem da tua palavra? Eu não estou falando de sabedoria mundana, porque o Dr. Mike Murdock tem uma sabedoria que eu falo, cara, eu tiro o chapéu. Mas uns dias atrás estava falando de uma besteira. É um homem que é milionário, um pastor, e eu o respeito na sua capacidade, mas falou umas besteiras sobre Jesus há um tempo atrás, para defender a tal da teologia da prosperidade. Ele diz, Jesus não era pobre, Jesus era rico. Eu não teria nada com isso se fosse. Era rico, tão rico que ele tinha tesoureiro. Eu falei, Jesus, qualquer igreja, qualquer empresa pode ter um tesoureiro. Nós temos até contabilista e nem pagamos aluguel ainda. Aí usa umas idiotices para provar uma tese, para defender. Não precisa disso, o cara é rico, que seja. Eu estou falando contra a mentira bíblica. E o meu amado Silas Malafaia, que eu tanto respeito, estava lá assim de boca aberta, e está gravando isso aí, está passando pela online, via online, para você ver que eu estou com tanta segurança do que eu estou falando. Tão sábio Silas. E ele disse, idiota. Quem é esse idiota que disse que Jesus era pobre? A Bíblia. Ela que é idiota, porque tudo mostra que ele o era. E seria muito incoerente que ele, dizendo que o rico é difícil para entrar no reino dos céus, virar para um rico e dizer, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois me segue. Eu vendo tudo que tem, vou seguir o senhor é tão ricão, espertão. Tão rico que nasceu na manjedoura. Você sabe o que é uma manjedoura? É um coxo onde os animais bebem água ou comem. Era ali que ele nasceu. Pum, ali colocaram ele. Tão rico que era. Mas ali era porque era a família dele que não era, mas ele era. O pai dele também era carpinteiro, do mesmo jeito que ele. Mas idiotice. Andava a pé, para lá e para cá,
nem jumento tinha. Disse uma pregadora, diz até, Jesus andava no Rolls Royce da época, era o carro da época, o jumento. Mentira, que era a mula, nem era o jumento. Rico ainda usava mula, cavalo e camelo. Jesus pegou, foi um jumento, e não era dele, foi emprestado. Jesus era rico, o idiota que disse que... Eu sou outro idiota que estou dizendo então. E um monte de homem lá olhando, só porque o cara se deu bem. Podem pegar e fazer besteira com o evangelho para defender as suas teorias, suas teses. E como agrada a riqueza a todo mundo vai dar vazão. Não, verdade, isso é 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 verdade. Eu prefiro acreditar nisso. Não que ele poderia ser rico. Mas não é essa a verdade. O túmulo que ele foi sepultado não era dele, foi emprestado. Todo rico tinha já reservado o seu túmulo, o seu local de ser sepultado, junto à sua família, ou a reis, ou a governadores. Quem está me entendendo, diga amém. Para pagar o imposto, ele vai lá, Pedro, pega no peixe lá a moeda e paga a minha e a sua. Nós não temos dinheiro, pega lá na água. Vocês estão me entendendo? Falou para lá e para cá, cuidado com as riquezas, cuidado, é difícil um rico entrar no reino do céu. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 6,8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Quer ser rico, seja abençoado, eu não tenho nada contra isso. Mas pare de usar o meu Jesus e inventar mentira a respeito dele para defender a tese ou a teoria. Não, Jesus era pobre, mas eu sou rico. Amém. Mas começa a pegar besteira na Bíblia. Ele andava de Rolls Royce, ele era ricão, tinha uma túnica tão cara que repartiram os pedaços da túnica depois. Meu Deus do céu! Doutor, eu sou chinelo de dedo. Tem um tal de Mário Persona aí, você já deve ter visto ele pela online, internet, que está sempre... O que aprendi, o que respondi, uma coisa assim. Está pela online o tempo todo. Eu não me preocupo em falar como eu sou chinelo, ninguém me preocupa com as minhas verdades. Eu não vai atingir os grandão não, que ele nem sabe que eu estou pregando, nem nunca vai saber talvez. Se souber também, que problema tem? Está lá meu telefone, endereço, onde eu moro. O pregador tem que estar pronto para perder o pescoço, igual o João Batista perdeu. Doutor Mário Persona entende muito da Bíblia, mas pega uma parte da Bíblia e diz assim: igreja não pode tocar instrumento, é proibido, só pode cantar. Não pode tocar nada. Por que, meu filho? Perguntei para ele, mandei um e-mail. Não, porque instrumentos fazem a pessoa se exaltar. Pessoa que toca se exibe. Falei, quer dizer então que o pregador não pode se exibir? Eu cantando só com a minha voz não posso me exaltar? Preciso de instrumento? Aí eu mandei para ele um versículo. Me diz, por que está escrito então ali em 1 Coríntios 14, 26? Que fareis, pois, irmãos? Quando os ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Eu disse para ele, a palavra salmo no original quer dizer tanger cordas com acompanhamento musical. Fazer canções com acompanhamento musical. E aí? Vamos mudar de assunto. Tá bom, a gente muda. Nós podemos fazê-lo. Errei, ups. Falhei aí, meu. É normal errar. Não devemos estudar teologia, dizem por aí, baseado em 2 Coríntios 3,6. A letra mata. Diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Não estuda, porque a letra mata. E fala que quem estuda está indo para o inferno, é macumba. Eu só estou citando coisas mínimas, não vou falar de coisas grotescas, porque o tempo não permite. Mas você vendo dentro do texto, não precisa ser teólogo, que o contexto diz o seguinte: está falando da letra, lei. A lei mata, mas a graça, o Espírito vivifica.
E está escrito claramente, aquela lei que em letras de pedras matava. Não faça isso, senão morre, quem adultera morre, o comilão morre, o guloso morre, o blasfemo morre. E uma letra que não trazia salvação, mas trazia dor, mostrava o pecado. Mas a graça não, a graça e o Espírito vivifica. Mas pega o mesmo texto e samba, e por causa daquilo faz uma besteira. É possível ensinar coisas erradas com a mesma Bíblia? Claro. Quem está só me entendendo, diga amém. A lei moral e a lei cerimonial, quem já não ouviu falar disso? Dizem por aí que você é obrigado a guardar o sábado, porque o sábado faz parte dos 10 mandamentos. São leis que o homem precisa obedecer, que não quebrou. O decálogo, as 10 palavras, é lei, faz parte, é lei moral, são os 10 mandamentos. Agora as cerimoniais, as outras 603, não precisa, foi lei de Moisés. Então guarde o sábado, estão dizendo por aí. Quem não guarda vai para o inferno. Quem guarda o domingo está indo para o inferno. Tem que guardar o sábado. E está escrito no Novo Testamento para lá e para cá. Se você vai guardar tem que guardar todos. Quer viver pela lei? Então guarde todos. Porque se você guardar 9 e falhar nenhum, você está ferrado. Só que não são só 9, só 10, são 613. Diz que o maior rabi da terra conseguiu guardar 230. São 613. E Jesus mesmo falou, ele diz que é de uma coisa que faz parte da lei cerimonial, se é que pode se separar moral de cerimonial, a circuncisão. E a circuncisão foi entregue para Abraão quase 700 anos antes da lei. Deus disse, olha, isso aí é uma aliança, é o sinal da aliança que eu faço contigo. Toda criança do sexo masculino, no 8º dia será circuncidada. Ou seja, a remoção ali do prepúcio peniano da criança, tal, aquela operação, marca, símbolo, sinal da aliança. 700 anos antes da lei. E isso veio cortando, passou pela vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, 430 anos no cativeiro, a circuncisão estava lá, pelo meio do deserto, aí aparece a lei. Mas eles agarram esse povo aí, o sábado, esquece do resto, e diz que só os 10 seriam então o que deveria guardar, o restante não. Mas Jesus, e eu leio para você, João 7,23 diz assim, olha só, pois bem, se um homem recebe a circuncisão no sábado, para não violar a lei de Moisés, como ficais indignados comigo, porque eu no sábado tornei um homem inteiramente são? Jesus está dizendo assim, a circuncisão tem poder para no sábado quebrar o sábado. Vocês fazem o trabalho da operação no bilingudinho do neném, mesmo no sábado, por quê? Porque vocês não querem falhar com a lei. Para não violar a lei, pega a lei da circuncisão. E a lei da circuncisão para esses aí fora é lei cerimonial e não moral. E Jesus colocou a lei que eles dizem que é moral por cima do sábado. E disse, se vocês no sábado violam a lei e circuncidam uma criança, por que eu não posso curar um homem totalmente? Mas ensinam por aí que o cara tem que guardar o sábado, e estão guardando. Circuncisão e sábado não salva ninguém. Nenhum sinal, nenhuma festa, nenhum dia. Jesus diz que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Quem está me entendendo? E olha só que coisa linda, olha só que coisa linda, olha só que coisa bonita. Colossenses 2,13, e quando, escute, vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Quem foi perdoado aqui, diga amém. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Na cruz ficou toda a ordenança, pá! E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Ninguém vos julgue por isso. Mas aí pega o sábado
num contexto todo doido do Antigo Testamento e quer aplicar como mandamento sobre a cabeça do povo. Ninguém é salvo por causa de obras. Nós fazemos obras porque somos salvos. O crente não faz nada para ser salvo, ele faz por gratidão, por reconhecimento, por amor, não por obrigação. Eu te amo e vou fazer. Eu te amo e tanto faz se é no sábado, se é no domingo, se é na segunda, se é na terça, se é na quarta, se é na quinta, se é na... Não importa, todos os dias são dias do Senhor para adorar, para louvar, para exaltá-lo e bendizer o seu nome. Jesus já tinha dito lá atrás para a samaritana: vai chegar o dia que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não no templo, ou no monte, ou embaixo da linha, ou de cá, não vai haver lugar geográfico. O que vai importar é o que está dentro do teu coração. A verdadeira adoração, ela vem no espírito e o exalta, aleluia. Estou pregando aqui para ser salvo, você está aqui ouvindo a palavra, se você é crente, para ser salvo? Não, você veio porque ama a palavra, porque quer mais dele, aleluia. Já estamos indo embora, só mais 4 horinhas. Então não pense, só porque o cara abriu a boca lá ou o Edivaldo falou, está falado. Compare, averigue, analise, junto àquilo que nós vamos ensinando, anote, aprenda, consulte. Verifique, observe, veja como é que funciona o seu altar. Tem muitos altares de dançarinos por aí, irmão. É fácil encontrar lugar que é gostoso de ficar lá dentro. O diabo tenta nos desviar da verdade usando verdades. O que eu falei? Vou repetir, que eu sei que tem muita gente que voa. Alguns repetiram aí. O diabo tenta nos desviar da verdade usando verdades. Ele usou verdades com Eva. Ele usou verdades com Jesus. Você está me entendendo? Faz isso porque está escrito. Jesus também está escrito. A palavra corrige a palavra. A Bíblia se auto-revela, se autodisciplina, se auto-interpreta. Some textos isolados, mata muita gente. Não deixe de esfregar um versículo só na cara, não fique esperto com as coisas, atento. Ele usa nada melhor do que usar a Bíblia. Você está pensando que para enganar crentes vão dizer: vem cá, vou apresentar para vocês o capetão, hein, capeta, prega para eles. Não, irmão, vou trazer para vocês aqui o irmão, não, todo estragado, não, ele vai pegar a gente que parece que está boa, e aí começa a usar. Não, mas o cara até curou o outro. Não, mas o cara é tão bacana, tão simpático, ele fala tão bem, abraça, beija a gente. Ô, homem beijoqueiro, meu Deus, e homem que beija. Aí beijar assim, lá na beijocaína. Homem beijoqueiro, meu Deus. É homem que beija. Tem gente que gosta de ser beijado e abraçado, rapaz. Olha o que Paulo diz. 2 Coríntios 11:3. Mas temo que assim como a serpente, ou seja, o diabo, enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Eva foi enganada. Tem 2000 anos. E eu temo que assim como ela foi enganada 2000 anos atrás, vocês sejam enganados. 2000 anos, 4000 anos atrás, vocês sejam enganados agora. Assim como ela, olha, tem muito tempo, viu? Mas ele continua agindo da mesma maneira. Eu temo que assim como Eva foi enganada, ele engane vocês. Quem está me ouvindo, diga amém. Com sutileza, oferecendo aquilo que a gente quer. O diabo não foi lá e disse assim: toma vergonha na cara. Não, ele falou assim: minha filha, vem cá, deixa eu te pregar uma coisa. Estão proibindo isso? Mentira, fica à vontade, mete a mão, mete a boca, e você vai ver como é que você vai ficar sábia e vai conhecer. Estão pegando no teu pé, estão te apertando, dizendo que não pode, tentando te apertar no caminho. Não, isso é besteira. Abre a tua bocona, fica à vontade,
Tem adultério? Fica. Tem prostituição? Fica. Está se vestindo igual pombagira? Continua. Está se pintando que nem o capeta? Anda toda doida. Vai para a praia pelada, que nem uma pombagira dos infernos. Anda assim mesmo, o importante é a alma. Está fumando, está ficando embriagado? Segue nessa aí, Jesus quer só o coração. Você é mentiroso? O que tem de mais ser mentiroso? Você é falcatrua, enrolado? Continua sendo. Irmão, certa feita eu disse que se o pastor tiver de escolher o que ele vai falar para pregar, ele não prega nada. Porque se falar de roubo, vai encontrar gente no meio da igreja que rouba. Se falar de adultério, vai encontrar gente no meio da igreja que está adultério. Se falar de prostituição, se falar de mentira, se falar de ódio, se falar de mágoa, se falar de briga, se falar de intriga, ele vai pregar o quê? Alguém pode dizer glórias a Deus? E eu temo que assim como o diabo enganou a Eva, vem querer enganar você. Fica atento, não é tudo que você escuta na internet, não é todo pregador bonito, irmão, e famoso, que é de Deus, não. Tem gente que começou bem, perdeu a direção. Começou bem, desviou, está no altar ainda, porque a fama o segura. O espírito já foi, mas a fama o segura. Vamos lá. A mídia quer nos transformar em uma imagem agradável para o povo. É a última parte. A mídia quer nos transformar em uma imagem agradável para o povo. Eu vou ser mais claro. Imagine hoje em dia se João Batista aparecesse pregando no nosso tempo. Claro que ele ia ficar famoso, claro. E até estou vendo o povo. João, tu tem que dar um corte no cabelo assim, alisar, afina a sobrancelha, passa um talquinho aqui e acolá, muda essa roupa, troca de perfume, porque isso aí não cai na graça do povo. O povo quer alguém que né? Olha o jeito dele se vestir, olha o jeito. Para de falar desse jeito, rapaz. Raça de víbora! Isso não vai dar ibope. O povo não vai te ouvir, muda. Fala, raça de gente difícil. Tira o víbora do meio, meu nego. Serpente, não fala essa palavra não, João. Vem cá, deixa eu te dar uma instrução. Você vai pregar aqui hoje? Prega assim, 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 assim. Tem uma coisa, muda essa roupa sua. Você está fedendo. Esse negócio de roupa de pelo, de pele de animal, cintas. Troca isso, Joãozão. Aí o ministério, ó. Porque quem começa a controlar o pregador é a mídia. Vai pregar na minha igreja? Você vai ter que desse jeito, e assado, cozido, e frito e temperado, senão não tem como pregar lá. E o cara vai. Esquece a voz de Deus. Lembra da voz do homem. Aqui pro capeta, ó. É melhor largar e sair gritando pelo meio da rua. Não querem me ouvir nos templos? Eu grito na rua. Não quero ouvir a verdade naquela igreja, eu vou para o meio da rua e grito lá. Para a beirada da praia, para o deserto. Pode ter certeza que até no deserto vai gente atrás de você, se você estiver falando a verdade de Deus. Até lá vai aparecer. Seja meia dúzia, mas que vai, vai. Jesus, ai Jesus, o Senhor é barra pesada. Mas esse penteado já passou da moda. Vem cá, vamos trocar esse negócio, dar um corte no cabelo. Esse cabelo, vamos fazer uma escova nesse cabelo, Jesus? Uma escovona? Vem cá, Jesus, coloca uma lente de contato aí verdinha, uma azulinha, filho. Muda essa aparência. E quando for tirar uma foto, faz assim, ó. Não, eles costumam pegar a Bíblia, mas é só para despistar. Eles fazem assim com o bumbum, estica o peito e ó. Mas está mostrando é o resto. Virou uma palhaçada. Cantores e cantoras se pintam que parece uma desgraça. Me perdoem, se você passar o dedo, sai 1 quilo de nata para cá e só fica ruga. Se passar a mão do lado de cá, você não vai reconhecer. A cara de cá é de uma, de cá é outra. A roupa, meu irmão, parece a pomba andando. Você vai em certos cultos, você vai, senta atrás para assistir, ver. Você não sabe se você olha para onde você olha. Se você olhar para a mulher, você perde a glória. Precisa. Pegaram os meninos agora, uns cantores de Deus, que quando começaram, estavam numa unção.
Eu não sou antiquado não, irmãos, eu gosto de coisa boa. Eu não tenho porque eu não posso. Pegar uns meninos que quando abria a boca a gente arrepiava todo. Falei, meu Deus, que coisa, que unção, que coisa linda. Eu dizia assim lá em casa, tomara a Deus que a mídia não pegue ele. Pegou. Uma mulher que é uma bênção, que cantava, que a gente, uau, agora quando está cantando aí, essas cantoras bonitas, que era famosa, cantando, show the smile is flame, it is mine, show the smoke behind the flame, and the phone is mega size, and the front is dignine, levanta a mãozinha de cá, and the duke is butterfly, then get John is money full. Antigamente cantava assim, e você via Deus. A mídia pega e começa a falar, esse vestido não está bom, essa pintura não está boa, esse cabelo não está bom, esse hino não está bom. Você tem que pegar todas as classes, muda de roupa. Aí muda de roupa, de comportamento, de unção, e Deus fala, pronto, começou a agradar o homem, eu saio. Aí fica só a fama. Mas quando ela canta eu me arrepio, quando ele prega eu me arrepio. Irmão, entenda a minha coisa, o psique da gente, nós somos seres emotivos. Você nunca chorou ouvindo música mundana não? Eu já. Nunca se arrepiou ouvindo música mundana? Eu já, meu Deus do céu. Eu cantava no mundo e cantei durante 8 anos. E a moça chorando, eu cheio de goró. E as meninas lembram, ai, lindo. Chorar e arrepiar não é coisa do espírito não, ele também faz. Arrepiar e chorar é coisa da carne. Eu posso me emocionar, nós estamos aqui, o cara fala algo, quando eu vejo algo, cheiro, sinto, paladar, ou escuto alguma coisa, eu me emociono, tem reações químicas em mim, adrenalina, eu posso, mas ele pregou, eu arrepiei. Claro, do jeito que ele falou. Olha bem, irmão. Dá um troço no coração da gente. Atento à voz. Quando ele falou, eu tremi todo. Claro, do jeito que ele falou. Mas se eu me arrepiar é de Deus. Se eu me emocionar é de Deus, irmão, sai fora dessa, irmão. Sai fora dessa, irmão. Já vi, foi muita gente cair e era demônio que estava empurrando. Eu vi um culto que eu estava presente, uma mulher dirigindo um ciclo de oração, tinha 70 mulheres cantando, e a mulher na frente, Chica Yamanaba, e o pessoal tudo, daqui a pouco foi uma orar, a mulher, pum, caiu endemoniada. Tinha 6 legiões de demônio nela. Papo teus olhos. Mas se pregar e mexer com o meu coração? Perverso e enganoso é o coração. Perverso. Olha o que estão pregando. Olha o que estão falando. Fique esperto, irmão. Fique esperto, irmão. Fique esperto. Irmão, fala uma coisa aqui, pode ter sido, digamos que amanhã a igreja lotou. Lá começou a acontecer. E a mídia apontar na porta e vinha com aquele microfonão, com a camarona na minha cara. Eu dizia, vocês vieram fazer o quê? Eu já tenho prontas as palavras. Não, porque o Senhor, eu sou nada. Eu sou um pé rapado. João Batista falou que ele cresça e eu diminua. Quando vem os holofotes, a filmadora, cuidado. Quando vier a mídia querendo te levantar, o diabo vem na frente, atrás, por baixo, pelo lado. Quando ele chegar, você fala, vieram ver o quê? Jesus, vem no culto à noite, senta aí, assenta e assiste com nós o culto. Jesus é o dono disso aqui. Edivaldo não é nada, a ele a honra e a glória. Ô glória! Se não vigiar, daqui a pouco eu estou na capa de disco aí, vamos colocar uma peruquinha, tampa a cariquinha, faz uma sobrancelha bonitinha, de volta, trata dos dentes, cuidar com essa orelha, afina o nariz, meu filho, faz uma barriguinha, tira aí os colotes, porque a mocidade quer isso, vai, tudo lamber sabão, nós vamos pregando, continua no deserto, se é para lá que tem que ficar, e deixa arrancar a cabeça, você que está ouvindo aí, pregador, ainda dá tempo de voltar atrás, consertar os caminhos do Senhor, amém? Amém? Vocês se lembram do Jardim do Éden? Nós vamos acabar. Jardim do Éden. O diabo foi lá dentro.
Jesus, 40 dias no deserto, o diabo foi lá. No céu, eu vi o servo do Senhor, o Jó, ele foi lá. E ele vem aqui e sobe no altar e tenta pegar o coração da gente, vai ali no banco e lança setas. E se você não vigiar e prestar atenção qual é a voz de Deus, qual é do diabo, a gente acaba se enganando. Ops. O que é que está sendo colocado no meu coração? Estou dizendo isso porque eu posso subir aqui, todos nós temos que vigiar. E se não vigiar muito, não orar muito, não pedir graça a Deus, a gente acaba abrindo a boca e falando desgraças. Pastor? Uhum. Pastor? Uhum. Pastor? Uhum. A gente costuma dizer desgraças para Deus. Uhum. Uhum. Longe de ti morrer. Pedro fala para Jesus, Jesus vira para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Eu fecho. A moda hoje, está todo mundo preocupado, e eu não quero dizer que você não se preocupe, vigie, esteja atento, é apenas um conselho, é a marca da besta, não é? Quem tem ouvido falar da marca da besta, está rodando pelas internet aí, e chegou e tá, é o chip, é a chapa, é o chip, é o shop, é o chup, que está aí pronto, é na mão direita, é na testa. O meu conselho é: larga a marca da besta, porque ela é besta. Em vez de se preocupar com chip, se preocupa com o que você está ouvindo, com a palavra. Chip não vai pegar nenhum cristão desprevenido. Entenda a mesma coisa. A marca da besta não vai vir enganando o cristão, ela vai ser declarada simultaneamente. Leia Apocalipse, capítulo 13, 14. Marca de besta e adoração à besta está junto. Ninguém vai chegar, coloca o chip aí. Colocou, peguei! Tá com chip! Te chipei, meu. Te chipei. Agora me adora. Não vai ter isso não, irmão. Vai ser declaradamente: quem quer, toma aqui, toma a marca. Tum. Você quer comprar, vender, tem que adorar a besta e tem que receber, toma-te. Não vai ser passar a perna no cristão não, isso não vai acontecer não. Cuidado aí que estão passando a perna em vocês com chip, não vai ter isso. Não tem isso na Bíblia. É claro que antes da última besta, que são duas. A besta que vem com a marca vem depois da primeira, que se levanta, ela faz sinais, prodígios, persegue o povo de Deus e vence o povo de Deus. E obriga todo mundo a adorá-la. E a que vem depois, vem com o mesmo papel, junto com o falso profeta, obrigando. Mas esse negócio é. E aí, eu prefiro adorar do que passar fome. Eu prefiro o chipzinho, prefiro, se for o chip, prefiro isso aqui do que ser perseguido. Eu estou dizendo isso para aqueles que creem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Nós que não cremos, não vamos nem pegar a época de chip, ou época de marca. Para nós que não cremos, se estivermos enganados com a interpretação, e o arrebatamento da igreja acontecer no início da grande tribulação, ou no meio, ou no final, se porventura isso acontecesse, aqueles sinais que estão lá é para quem estiver aqui na grande tribulação. E se porventura você estiver, ou eu ficar, nesse período, a igreja não vai subir no meio da grande tribulação. Não pense que a igreja vai ser pega assim, enganado. Fica esperto aí, olha o chip, olha a chapa, olha para a Bíblia. O mais importante é ver o que eu estou ouvindo, o que eu estou lendo, o que estão pregando, quem é que está nos altares e essa coisa toda. Quem está me entendendo? Onde é que está o perigo? É lá fora, na besta? Não, está dentro da igreja. Foi lá dentro do jardim. Não foi lá fora, foi lá dentro. A traição de Jesus não veio de fora, veio de dentro, dos 12. Você está me entendendo? O levante contra Davi não veio lá de fora, veio da família. A perseguição contra ele veio de fora, veio do rei. Aleluia. Então deixa o mundo lá, vai se matando e se destruindo, besta quadrada. Nós somos um povo de Deus, de olho na palavra, nas suas verdades, coração controlado, colocado na mão do Espírito, vigiando e atentos para as verdades.
Talvez um crente aí lá, não sei lá, nos Estados Unidos, o camarada colocou o chip na mão. A ideia dele não era vencer as burocracias, é questão de documento, eu não coloquei isso aqui para adorar besta nenhuma não, é. Aí um ano depois, tem que adorar a besta. Ah é? Me mata. Fui enganado, pode me matar, não tem problema não. Crente não cai nessa não. Isso aí está feito, não é para crente esse troço, está feito para os camaradas que vão adorar a besta, o falso profeta. Amém? Esteja de olho na palavra, atentos a isso, vivendo a fé a cada dia em o nome de Jesus Cristo. E fique esperto com o que vocês estão ouvindo e cantando e passando para frente de pregação. Fique esperto, vê a fonte, como é que está. Não, mas quando esse homem começou, ele era uma bênção. Vai ver como é que está agora. Vai ver como é que é. Profeta do Senhor, homem de Deus mesmo, segura a barra ali e vai levando. Vão ficar com raiva dele, vão querer matar, vão se ofender, mas vão levando. Cabeça olhando para Cristo, o que é que ele quer que eu pregue, que eu anuncie. Olha para os homens dele, os grandes pregadores. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Nós não somos falsificadores da palavra, mas pregadores do Evangelho, segundo a vontade do Senhor. Pregadores ou negociantes, o que é que tem no seu altar? Vem para cá, estão ensinando um monte de besteira, de riqueza, de prosperidade. Muita gente, escute, está indo para igrejas, olha só, e consegue, e é verdade, consegue solução para o casamento. Fui para a igreja falando de tal, meu casamento foi solucionado. Tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico, tratamento de aconselhamento. Se consegue, não precisa ser na igreja. Ai, estava com um problema financeiro e entrei para a igreja, meu problema foi... Qualquer especialista em marketing e empresarial, essa coisa toda, consegue tirar os outros do buraco do problema financeiro. Não, eu estava com um problema de saúde e tal. Macumbeiro cura, diabo cura, médico também cura. Tem gente que está encontrando com tudo, menos com Jesus. Ai, estou aqui, estou feliz, todos os meus problemas financeiros, de casamento, tudo foi solucionado. Jesus, Jesus é o Jesus dele, é o Deus dele, o seu Deus vai me curar, seu Deus vai me abençoar, e o seu Deus abençoado. Um se encontra com louvor, outro se encontra com a igreja, outro se encontra com o pastor, outro se encontra com o irmão, mas com Jesus não se encontrou ainda. Então vamos ver como é que está a nossa vida. Tá? E escuta a minha palavra como seu pastor, não como inimigo. Estou com ciúme, com raiva, com inveja de ninguém. Não preciso ter isso de ninguém nem de nada. Nem quero ser o bom da boca daqui. Nunca quis. Sou o maior miserável, o pior de vocês. Deus só me usa por misericórdia mesmo. A ideia é que eu possa cumprir o meu ministério, ouvir a voz do Senhor e anunciar o Evangelho. Pregar aquilo que precisa ser pregado. Amém? Esse é o meu chamado, e esse é o trabalho do pastor, é admoestar, exortar, chamar a atenção da igreja, né? Amar, abraçar, está precisando, sentamos, conversamos, vamos discutir o assunto, e está ensinando a verdade. Então abre o teu coração, mas os teus olhos também, fica esperto, o povo está deixando se levar aí pela moda, pelos dias atuais. Mas o sangue de Jesus está sobre nós, e o Espírito Santo também. Fica com os olhos abertos, atentos à voz do Senhor. Em nome de Jesus, não saia daqui com raiva de ninguém. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a sua ira. Irou, no final do dia já acabou aquilo, já perdoei, já abençoei, tá? E não fica, ai meu Deus do céu, tadinho do José, caiu no poço, meu Deus, tadinho do José, os irmãos dele jogaram ele no poço. Ele mesmo disse, era Deus que estava fazendo isso. Ai, tadinho do José, foi parar na prisão. Deixa quieto que Deus sabe o que faz, irmão. Se o camarada é bom, se a mulher é boa, no final a Ana gera um profeta. Fica com peninha dela não. Se o cara é bom, não defenda, porque no final da situação, Deus tira da prisão e coloca no governo, amém? Então fica na tua. Se mete na frente não, deixa Deus agir, deixa as coisas acontecerem. Eu nunca vi nenhum cristão verdadeiro que fosse humilhado, que não fosse exaltado, nunca vi. Te damos graças, Senhor. Esse povo que está aqui embaixo é do Senhor, e eu também. Nós somos do Senhor. Propriedade exclusiva do Senhor. Ai de mim de tocar no teu povo da maneira que não agrada a ti. Ai de mim de agir com safadeza, com desrespeito, com imoralidade, querendo a lã, querendo a carne. Ai de mim. Ai de nós de nos levantarmos contra a tua noiva. É a tua igreja.
Abençoa o teu povo cada vez mais, a cada um que está aqui esta noite, os que não estão também. Abre os céus, que seja uma semana poderosa, de portas abertas, de vitória, de crescimento, de edificação, de prosperidade geral na vida. Que cada vez mais as bênçãos vão se encaixando e indo atrás do seu povo, em o nome de Jesus. E que nós possamos seguir cantando como verdadeiros escravos do Senhor, pregando como verdadeiros escravos do Senhor, que obedeçam a tua voz. Em o nome do Senhor Jesus eu declaro a vitória para o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, amém.